Treinamento manejo do paciente com arboviroses. Dengue, Zika, chikungunya e febre do Oropouche. As arboviroses são um grupo de doenças virais que são transmitidas principalmente por artrópodes, como mosquitos e carrapatos. A palavra arbovirose deriva de arbovírus, que significa vírus transmitidos por artrópodes. Estas doenças têm um padrão sazonal, coincidente com períodos quentes e chuvosos, quando são observados o aumento do número de casos e um risco maior para epidemias. Os sintomas destas arboviroses são parecidos com queixa de dor de cabeça intensa, dor muscular, náusea e diarreia. Nesse sentido, é importante que profissionais da área de vigilância em saúde sejam capazes de diferenciar essas doenças por meio de aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais, como também orientar as ações de prevenção e controle. Saiba as diferenças entre os sintomas das arboviroses. Dengue. Transmissora Aedes aegypti. Período de incubação: até 14 dias. Sintomas: tem início repentino e geralmente dura de 2 a 7 dias. Manifestações clínicas: febre alta, a 39 graus e 40 graus Celsius. Cefaleia retroorbitária, mialgia intensa a todo o corpo. Náuseas, vômitos. Exantema, em 50% dos casos, começando no 3º ao 6º dia. Conjuntivite sendo incomum. Trombocitopenia e discrasia hemorrágica. Muito frequente, podendo ser intensa. Chikungunya. Transmissora Aedes aegypti. Período de incubação: até 12 dias. Sintomas: 3 a 10 dias. Manifestações clínicas: febre alta, artralgia intensa, edema articular, dor mais articular. Exantema, em 50% dos casos, começando no 2º ao 5º dia. Conjuntivite em 30% dos casos. Trombocitopenia e discrasia hemorrágica. Incomum, sendo leve a moderada. Zika. Transmissor: Aedes aegypti. Período de incubação: até 17 dias. Sintomas: dura 3 a 7 dias. Manifestações clínicas: febre baixa ou ausente. Mialgia leve. Artralgia leve a moderada, edema articular leve a moderado. Exantema, maior que 90% dos casos, começando no 1º ao 2º dia. Conjuntivite em 50 a 90% dos casos. Trombocitopenia e discrasia hemorrágica. Rara ou ausente. Febre do Oropouche. Transmissor: Culicoides paraensis. Período de incubação: 2 a 5 dias. Sintomas: 2 a 7 dias. Risco de recidiva, após 15 dias. Manifestações clínicas: febre alta pode durar até 7 dias. Dores musculares difusas e artralgia. Cefaleia intensa, em especial na nuca. Náuseas e vômitos. Exantema iniciando no 3º ao 5º dia. Fotofobia. Dor retroocular. Trombocitopenia e discrasia hemorrágica. Pode ocorrer sendo uma complicação grave. É importante frisar que em um quadro de dengue o exantema macupapular é presente juntamente com mialgia intensa, sendo um fator importante a trombocitopenia com a leucopenia e o risco de hemorragia. Na chikungunya a presença de artralgia intensa é muito presente, como também o risco de hepatomegalia, trombocitopenia e leucopenia. Na Zika a presença de hiperemia conjuntival é muito presente, juntamente com o exantema macupapular. Relacionado à evolução clínica da dengue. Nos primeiros 3 dias o aumento da temperatura é muito presente, uma temperatura de 39, 40 graus. A viremia alta nesse período indica a presença do vírus na circulação, o que, seguindo a resposta imunológica do organismo como forma de combater esse patógeno, ao aumento da temperatura. Em relação aos eventos clínicos, ao aumento da permeabilidade do vaso, que faz com que o líquido extravase para o intertício da célula, levando ao processo de desidratação. O hematócrito aumenta por volta do 4º,
quinto dia após mediante a permeabilidade aumentada à concentração de hemácias dentro do vaso. Relacionado às plaquetas, há a diminuição brusca mediante ao fato do vírus da dengue atuar na medula óssea levando a uma mielossupressão, o que causa a diminuição das plaquetas e leucócitos, que são os glóbulos brancos. Plaquetas essas que atuam diretamente no processo de coagulação sanguínea e formação do tampão plaquetário. Uma plaqueta baixa é um paciente com alto risco de sangramentos. Rotina da classificação de risco. Priorizando o paciente. Triagem. A classificação de risco é um passo fundamental para a organização e o atendimento eficaz dos pacientes. Através dela, os pacientes são triados de acordo com a gravidade de seus sintomas e necessidades. A avaliação. Uma equipe de profissionais de saúde avalia o paciente, utilizando recursos como a prova do laço, questionários, exames físicos e dados sobre a história clínica do paciente. Classificação. O paciente é classificado em um nível de risco, como baixo, médio ou alto, determinando a prioridade do atendimento e os recursos a serem utilizados. Populações especiais. Os idosos e cardiopatas devem ter reposição volêmica individualizada, avaliando o paciente clinicamente no decorrer da hidratação, analisando os seguintes parâmetros: pressão arterial, débito urinário, perfusão periférica e presença de congestão pulmonar. Em relação às gestantes, estas devem ser tratadas de acordo com o estadiamento clínico da dengue e necessitam de vigilância, independentemente da gravidade. Em relação à mãe infectada, os riscos estão principalmente relacionados ao aumento de sangramentos de origem obstétrica e às alterações fisiológicas da gravidez, que podem interferir nas manifestações clínicas da doença. Gestantes com sangramento, independentemente do período gestacional, devem ser questionadas quanto à presença de febre ou ao histórico de febre nos últimos 7 dias. Já em relação às crianças, elas podem ser assintomáticas, apresentar uma síndrome febril clássica viral ou ainda sinais e sintomas inespecíficos, como fraqueza muscular, recusa da alimentação e de líquidos, vômitos, diarreia ou fezes amolecidas. Em crianças menores de 2 anos, os sinais e sintomas podem se manifestar por choro persistente, fraqueza muscular e irritabilidade, podendo ser confundidos com outros quadros clínicos. O início da doença pode passar despercebido e o quadro grave pode ser identificado como a primeira manifestação clínica avaliada. No geral, o agravamento na criança é súbito, diferentemente do que ocorre no adulto, em que os sinais de alarme são facilmente detectados. Considerando as arboviroses em gestantes, temos as seguintes complicações. Zika vírus está fortemente associado à microcefalia e outras graves anomalias cerebrais em recém-nascidos. Chikungunya, risco de transmissão vertical intraparto, além de graves complicações para o neonato. Dengue, como descrito, as gestantes são consideradas um grupo de risco, com maior chance de agravamento, óbito e partos prematuros devido à infecção perinatal. Já a febre do Oropouche está relacionada à microcefalia e morte fetal. Devido às complicações descritas, todas as notificações impressas de gestantes devem conter na parte superior da folha, arbovírus gestante, prova do laço e avaliação de risco rápida e eficaz. A prova do laço, também conhecida como teste do torniquete, é um procedimento simples que permite identificar a presença de microhemorragias, um sinal importante de alerta para a dengue. O teste consiste em aplicar um laço no braço do paciente por 5 minutos, e posteriormente, analisar a presença de petequias, que são pequenas manchas vermelhas na pele. A presença de 20 ou mais petequias indica um risco aumentado para dengue hemorrágica e requer atenção médica imediata. Assim, deve-se aferir a pressão do paciente conforme a orientação técnica. Desenhar no antebraço do paciente, abaixo da prega do cotovelo, um quadrado medindo 2,5 cm por 2,5 cm. Voltar a insuflar o manguito até o ponto médio entre a pressão máxima e mínima, como por exemplo, aferido pressão de 120 por 80, assim deve-se insuflar o manguito até 100, pois 120 mais 80 dividido por 2 é igual a 100. Atenção, pacientes com pressão arterial acima de 120 por 80, deve-se insuflar o manguito até 100 mm de mercúrio, não devendo ultrapassar esse valor. O aperto do manguito não pode fazer desaparecer o pulso radial. Após isso,
aguardar por 5 minutos com o manguito insuflado nessa média, orientando o paciente sobre o desconforto sobre o braço. Em crianças, deve-se aguardar apenas 3 minutos. Após o tempo determinado, soltar o ar do manguito e retirá-lo do braço do paciente. Deve-se procurar por petequias, ou seja, pontos de sangramento, dentro do quadrado desenhado e contá-las. Em adultos, se houver 20 ou mais petequias no quadrado, considere prova do laço positiva. Em crianças, 10 ou mais petequias considere prova do laço positiva. Caso você observe que antes dos 5 minutos já existem mais de 20 petequias no quadrado, não é necessário aguardar o tempo estabelecido e se considera como prova do laço positiva. Notificação dos casos suspeitos. A notificação de todos os casos suspeitos de arbovirose é obrigatória. Caso suspeito de dengue e chikungunya, preencher a ficha de notificação de dengue e chikungunya. Caso suspeito de zika, preencher a ficha de notificação conclusão. Toda a ficha de notificação deverá ser entregue ao laboratório para a coleta dos exames diagnósticos. O preenchimento da ficha de notificação deverá ser completo, com todos os dados de identificação geral do usuário, dados clínicos e laboratoriais, incluindo sinais de alarme e de dengue grave. Exames laboratoriais. O exame para o diagnóstico laboratorial é obrigatório para todo paciente suspeito de arboviroses. RT-PCR deverá ser solicitado entre o primeiro e quinto dia do início dos sintomas. Já as sorologias, IgG e IgM, solicitar a partir do sexto dia do início dos sintomas. A ficha de notificação deve sempre estar anexada ao pedido do exame. A ficha de notificação é essencial para quantificar os casos suspeitos e auxiliar a gestão na melhoria das condições de assistência ao paciente. Relacionado aos grupos de classificação da dengue, o grupo A é aquele paciente que não possui sinais de gravidade, não possui sinais de alarme, não possui fatores de risco. É aquele paciente que possui sinais clássicos de dengue com prova do laço negativa. Nesta ocasião inicia-se a hidratação oral, é entregue o cartão da dengue preenchido para que esse paciente mantenha o contato com a sua UBS de referência, juntamente com todas as orientações sobre sinais de alarme e retorno ao quinto dia caso piora dos sintomas. Grupo B. Paciente que possui sinais clássicos de dengue, não possuem sinais de alarme mas se enquadram a fatores de risco como ser idoso, maior de 65 anos, possuir comorbidades, ser gestante, criança menor ou igual a 2 anos ou possuírem prova do laço positiva. Grupo C. Paciente possui sinais de alarme como dor abdominal intensa, referida ou apalpação e contínua, vômitos persistentes, hipotensão postural ou lipotímia, hepatomegalia dolorosa maior do que 2 cm abaixo do rebordo costal, sangramento de mucosas, hemorragias importantes, como hematêmese ou melena, sonolência ou irritabilidade, diminuição da diurese, hipotermia, aumento progressivo do hematócrito, queda abrupta de plaquetas, desconforto respiratório. Grupo D. É caracterizado por paciente com presença de sinais de choque, sangramento grave ou disfunção grave de órgãos como hipotensão arterial, pressão arterial convergente, menor que 20 mmHg, pulso rápido e fino, enchimento capilar lento, maior que 2 segundos. No que se refere ao fluxograma de dengue, o paciente inicia chegando à unidade com sinais clássicos de dengue como relato de febre, usualmente entre 2 e 7 dias de duração e 2 ou mais manifestações, sendo elas náuseas, vômitos, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbital, petequias, prova do laço positiva e leucopenia. Lembrando que todo caso suspeito de dengue precisa ser notificado em 3 vias. Sendo a primeira via, da original, encaminhada para o setor de epidemiologia. A segunda via encaminhada para o laboratório juntamente com a solicitação de exames. E a terceira via anexada ao prontuário do paciente. O paciente com caso suspeito é levado ao acolhimento onde haverá verificação dos sinais vitais, pressão arterial, anamnese, classificação de risco, realização da prova do laço e iniciar o preenchimento do cartão de acompanhamento.
Após o acolhimento é iniciada a consulta médica onde haverá avaliação clínica e efetuar a classificação de risco para a dengue, avaliando se esse paciente possui sinais de alarme ou gravidade. Iniciar hidratação dos pacientes de imediato de acordo com a classificação, enquanto aguardam exames laboratoriais. Caso não possua sinais de alarme ou gravidade, ele será classificado em dengue grupo A ou B. Caso possua sinais de alarme ou gravidade, ele será classificado em dengue grupo C ou D. O paciente estratificado como grupo D pode não responder à terapia inicial, sendo necessário avaliar o hematócrito diariamente. Em caso de aumento do hematócrito, pode-se considerar o uso de expansores plasmáticos. No caso de queda do hematócrito e persistência do choque, deve-se investigar focos de hemorragia e considerar hemotransfusão em caso de redução importante da hemoglobina. Considerar transfusão de plasma, uso de vitamina K ou de crioprecipitado em casos de coagulopatia. Já no caso de sangramento persistente não controlado após correção dos fatores de coagulação e do choque, ou trombocitopenia e RMI maior que 1,5, deve-se considerar a transfusão de plaquetas. Com resolução do choque, ausência de sangramento, mas com surgimento de outros sinais de gravidade, deve-se observar sinais de desconforto respiratório, sinais de insuficiência cardíaca congestiva e investigar hiperidratação. Nestes casos, deve-se reduzir consideravelmente a infusão dos líquidos, utilizar diuréticos ou drogas inotrópicas, de acordo com cada caso. Deve-se interromper a infusão de líquidos à velocidade mínima necessária nos seguintes casos: término do extravasamento plasmático, normalização da pressão arterial, do pulso e perfusão periférica, diminuição do hematócrito na ausência de sangramentos, normalização da diurese, resolução dos sintomas abdominais. Deve-se atentar sempre para o volume e velocidade de infusão da hidratação venosa nos idosos e cardiopatas. Todas as gestantes devem ser encaminhadas ao centro materno-infantil. Deve-se realizar sempre o controle da diurese de pacientes com dengue grave. Segue abaixo os benefícios do uso do cartão: identificação e monitoramento, registro de exames e sinais clínicos, auxílio na prevenção de complicações, orientação para o paciente e família, continuidade do atendimento, critérios de internação, presença de sinais de alarme ou de choque, sangramento grave ou comprometimento grave de órgãos, grupos C e D, recusa de ingestão de alimentos e líquidos, comprometimento respiratório e dor torácica, dificuldade respiratória, diminuição do murmúrio vesicular ou outros sinais de gravidade, impossibilidade de seguimento ou retorno à unidade de saúde, comorbidades descompensadas como diabetes mellitus, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, uso de dicumarínicos, crise asmática, queda de plaquetas. Outras situações a critério clínico: volume diário da hidratação oral. Adultos: 60 ml por quilo, dia, sendo 1/3 com sais de reidratação oral e com volume maior no início. Para os 2/3 restantes, orientar a ingestão de líquidos caseiros como água, suco de frutas, soro caseiro, chás, água de coco. Criança e adolescentes. RN, lactentes e crianças. Até 10 kg. 100 ml por quilo. 10 a 20 kg. 1000 ml mais 50 ml para cada quilo acima de 10. Maior que 20 kg. 1500 ml mais 20 ml para cada quilo acima de 20. Adolescentes. 60 ml por quilo, sendo 1/3 com sais de reidratação oral e com volume maior no início. Para os 2/3 restantes, orientar a ingestão de líquidos claros. Manter a hidratação até 24-48 horas após a defervescência. Se vômitos ou diarreia, acrescentar 50-100 ml se menor de 2 anos e 100 a 200 ml em maior de 2 anos após cada perda. Importância da hidratação com soro em casos de dengue. Repõe líquidos e eletrólitos. Previnem a desidratação. Alivia os sintomas. Facilita a eliminação de toxinas. Melhora a circulação. Por que usar as garrafinhas de hidratação no hospital UPA?
Controle médico. Ao utilizar as garrafinhas no hospital, o paciente tem o acompanhamento médico, garantindo que a hidratação esteja sendo feita de forma adequada e segura. Hidratação contínua. As garrafinhas permitem uma hidratação contínua, o que é fundamental para evitar a desidratação. Calculadora de hidratação de dengue. Segue abaixo o QR Code para que você possa acessá-la. É uma calculadora validada pela Secretaria de Saúde, que auxilia no cálculo de volume para a reidratação de adultos e crianças. Critérios de alta hospitalar. Estabilização hemodinâmica durante 48 horas. Ausência de febre por 48 horas. Melhora visível do quadro clínico. Hematócrito normal e estável por 24 horas. Plaquetas em elevação e acima de 50.000 mm3. Manejo do paciente com febre chikungunya. Tratamento. O tratamento é sintomático, com o objetivo de aliviar os sintomas, como dor, febre e inchaço nas articulações. É importante o repouso e a hidratação. Reabilitação. A dor nas articulações pode persistir por semanas, meses ou até anos. A fisioterapia é importante para auxiliar na recuperação e fortalecer os músculos. Ela possui fases, sendo elas: fase aguda, de 5 até 14 dias. Fase pós-aguda, de 14 a 90 dias. Fase crônica, após 90 dias. Manejo do paciente com Zika vírus. O tratamento do Zika vírus é sintomático, com o objetivo de aliviar os sintomas, como dor, febre e rash cutâneo. Manejo do paciente com febre oropouche. Tratamento. O tratamento da febre oropouche é sintomático, com antipiréticos, paracetamol ou dipirona e hidratação. Deve-se evitar anti-inflamatórios não esteroidais. Repouso é essencial, e os sintomas geralmente desaparecem em 3 a 7 dias. A prevenção inclui o uso de repelentes, roupas protetoras e controle remoto do vetor Culicoides paraensis. Reabilitação. A reabilitação da febre oropouche envolve recuperação gradual da fadiga e mialgia com atividades leves ou fisioterapia. Cefaleias podem ser tratadas com analgésicos simples. Em casos graves com complicações neurológicas, pode ser necessário acompanhamento especializado e reabilitação cognitiva ou motora.